Pronto, vou explicar gravado, porque aí quem tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha depois, tá? Então, pessoal, né, boa noite, sejam bem-vindos aí a esse nosso encontro atípico, né, virtual. A gente até teve no semestre passado, mas foi uma aula de reposição, né? Mas, né, como eu expliquei para vocês, né, estou com esse problema no joelho, ainda não consegui fazer a minha cirurgia, porque o plano ainda não autorizou, aí alguns exames que eu preciso fazer, e aí não deram certo, o médico faltou, ficou doente, estamos aí na saga, mas tudo indica que talvez aí na próxima semana, ou no máximo, na primeira semana de dezembro, eu já consiga fazer, tá? Como é que a gente vai lidar com esses dois próximos encontros? E aí acho que essa questão é bem importante para todo mundo, tá? A gente vai ter a aula de hoje e a próxima aula, né? E a gente vai fazer com a mesma metodologia que a gente fazia, né, quando teve a pandemia. Vocês não pegaram aqui, né? Não sei se vocês tiveram alguma experiência em outro local, mas como é que a gente fazia? A aula era dividida em três partes. Tem a pré-aula, são os textos que a gente já faz normalmente, né? Já estão lá, desde o início do semestre, já estão disponíveis para vocês. Tem a aula, que ela é gravada e disponibilizada lá no Educa, né? Pelo YouTube. Né? Eu vou colocar, assim que terminar e a gravação ficar disponível, eu deixo lá, e aí vocês podem assistir durante aí a próxima semana. E a gente tem uma atividade avaliativa. Então, a gente vai ter uma atividade avaliativa hoje e uma atividade avaliativa semana que vem. Qual é o prazo de entrega dessa atividade? Até a quarta-feira que vem. Então, ela vai ficar disponível ou hoje, ou no máximo amanhã de manhã. E aí vocês têm até a quarta-feira da semana que vem para entregar. Mesma coisa na semana que vem. A gente vai ter, já tem os textos, já estão lá, né? Você já está disponível para vocês. Vamos ter a nossa aula. A aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube e no Educa, né? Através do canal do YouTube. E vocês vão ter também uma outra atividade avaliativa, certo? Aí alguém que esteja aí mais atento e fazendo as contas pode perguntar, professor, mas nós já fizemos três atividades avaliativas. Com essas duas, vão ser cinco. Sim, vão ser cinco. E aí é onde entra aí o meu presente de Natal para vocês. Como é que vai funcionar? Quem fez todas as atividades até agora vai ter a oportunidade de ter um ponto extra. Né? Então, vão valer ali, vão ter 5 pontos das atividades e 6 da prova. Outra coisa muito, muito, muito importante que eu espero que vocês não esqueçam. A prova, ela é presencial, tá? A prova, ela vai acontecer no dia 3 de dezembro, né, no horário da aula, às 19 horas, e vocês vão para a universidade, né, e alguém vai aplicar a prova para vocês. Ou a Kátia, ou a Heloísa, né, ou alguém que, enfim, eu vou dar um jeito, né, e vocês vão fazer a prova dia 3, certo? Esse é um ponto importante. E aí, quem fez todas as atividades, beleza, vai ter aí essa oportunidade de ter um ponto a mais. Então, vocês vão poder fazer ali 11 pontos, né? Quem tiver. E aí, quem não precisar, beleza, já tirou 10, não precisa, né? E aí, quem por algum motivo perdeu uma atividade, esqueceu o prazo, enfim, N motivos, qualquer coisa que tenha acontecido, vai ter essa atividade para repor. Não vai poder mais enviar a atividade que já foi, que perdeu, mas vai poder repor aí essa nota com essas duas atividades. Beleza? Então, nós hoje, essas duas aulas, elas vão funcionar, né, com esse esquema de os textos que já estão disponíveis, a aula que vai ser ao vivo, mas também vai ser disponibilizada para vocês assistirem depois lá no YouTube, né? Mas é importante que vocês estejam aqui para a gente participar, né? Se tiver alguma dúvida, a gente já faz isso ali, né, durante o momento da aula, e depois tem uma atividade avaliativa, certo? E aí, né, juntando todas as atividades, quem entregou tudo vai ter aí a possibilidade de fazer mais pontos, tá? Boa noite, Lorena. Seja bem-vinda. E aí vai funcionar dessa forma, tá?
beleza? Uma outra questão também, né? Vai ser, como eu falei para vocês, vai ser no mesmo esquema que a gente fazia ali na pandemia. Então, a aula ela não vai durar 3 horas e meia, tá? A gente não vai ficar aqui até 10h30. A gente sabe que nem todo mundo tem internet fácil, nem todo mundo pode, né, ter ali algumas limitações com dados e tal, e tal, e tal, às vezes o horário, enfim, a gente sabe que existem várias limitações. Então, vai ser uma aula que vai durar ali 1 hora e meia, né, e aí vai ficar lá disponível para vocês. Mesma coisa da semana que vem, beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algo, perguntar algo? Fique à vontade. Não, professor, tá muito claro. Beleza, então. Então, assim, eu vou começar falando, né, falando dos textos, né, a gente vai dar essa mastigada nos textos, né, trazendo essas discussões, mas a qualquer momento, né, vocês fiquem à vontade, né, tanto para levantar a mãozinha, abrir o microfone, falar aqui também no chat, tá? Sintam-se aí à vontade. Quanto mais participar, melhor também, porque, né, esse negócio de aula online é ruim por causa disso, né? Porque a gente fica aqui olhando um monte de fotinha e aí sinto falta de estar conversando com vocês, né? A gente sempre debate muito nas aulas, né? E aí a gente sente essa falta. Pode falar, Tatiana. Tatiana, fica à vontade. Oi, Verônica, boa noite. Tatiana, não sei se você quer falar, se você levantou a mão por engano, mas eu vou continuando aqui, então, tá? Qualquer coisa. Não, eu só tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Eu tô com problema de áudio, não consegui descobrir o que que é. Eu não consegui ouvir o início das suas orientações na aula. Tá, não, Desculpa, professor. Eu não sei o que que deu imagina. aqui no meu celular. Pois é, eu estava até falando para você que você estava transmitindo alguma coisa aqui, como se estivesse transmitindo a tela do seu celular. Nunca tinha visto isso, mas Eu, voltou ao eu, eu normal pro- agora. Eita, agora ela caiu. Então, vamos ver se quando ela voltar eu respondo a dúvida dela. Mas vai ficar gravado, tá? Eu vou disponibilizar a aula de qualquer forma já já. Depois de um tempinho, ela vem para o YouTube. E aí vocês podem também me interromper a hora que. Oi, Tatiana, pode falar agora. Você agora está com o áudio no mudo. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa noite, todos. Seca. Tudo bem? Gente do céu. Deu certo Agora agora, sim. Boa professor? noite. Eu acho que Agora essa. sim. Professor, desculpa, eu me atrapalhei aqui no áudio. Eu acabei perdendo as suas orientações do início da aula, professor. Não, Desculpa. tranquilo. Agora eu vi aí a sua relação abusiva, né? Vou falar, vou repetir, tá? A gente vai Eu usar agradeço. a mesma metodologia que a gente fazia na pandemia, tá? Então, vai ter nesses dois encontros, né? Então, tem o que a gente chamava de pré-aula, que são os textos que já estão disponíveis lá, isso não muda, né? Vocês já estavam aí Uhum. desde o semestre passado com esse nosso método, né? Então, já estão disponíveis lá. A aula ela vai ser gravada, né? E vai ser disponibilizada e depois tem uma atividade avaliativa da aula. Então, a gente vai fazer isso hoje e vai fazer isso na quarta-feira. E aí, o que eu estava explicando é que se vocês se atentarem, vocês vão ver que na somatória, né, com essas duas aulas, nós vamos ter 5 atividades avaliativas, quando geralmente são 4. E aí é o meu presente de Natal para vocês. Quem já fez todas vai ter uma possibilidade de ter um ponto a mais. Quem não, por algum motivo, não entregou uma, esqueceu, perdeu o prazo, enfim, por N motivos que tenha acontecido, vai poder substituir. Não vai poder entregar aquela outra, mas vai ter essa que vai acabar ali substituindo essa possível atividade que tenha ficado ali, né, para trás. Beleza? Então, Professor, referente às atividades, eu posso fazer uma pergunta? pode.
Porque na nossa última aula presencial, em sala, inclusive o senhor tinha colocado até no quadro que a entrega dessa última atividade seria hoje, dia 19. E eu cometi a falha de não me atentar que no Educa estava dia 11, porque eu fiquei com dia 19 na cabeça. Essa atividade, ela já foi perdida, não tem mais como entregar? Eu não me lembro, eu achava que eu tinha colocado dia 11, mas se eu coloquei no quadro dia 19, então a gente estende aí, porque na minha cabeça tinha ficado dia 11, mas então a gente estende a gente estende as duas, então, até a semana que vem, até a quarta-feira da semana que vem. Tá? Uma pergunta a mais, professor, referente à última atividade. O senhor vai abrir novamente no Educa ou a gente pode enviar por e-mail? No Educa, eu vou abrir novamente. Vou, Ah, assim que tá se ok. parar. Obrigada, professor. Não, imagina. Assim que não é porque na minha cabeça, mas é tanta coisa e assim, tá uma confusão esses dias aí, porque eu Não, tô mas na minha. eu Eu, compreendo perfeitamente, foi o que aconteceu comigo, né? Eu também me atrapalhei nas datas e teve a Missão São Paulo das visitas eu técnicas, vi né? sua foto lá. Aí eu acabei ficando com a cabeça e Eu cometi a vi, falha de não me atentar ao detalhe da atividade no Educa, professor. Desculpa por isso. eu vi lá você lá. Você tinha uma aluna a Janete, tá? A Não, Janete, não, a a Valdirene. Heloísa, A Valdirene assim, estava lá também. Eu vi. Pois era um é, foi total bom? de. Foi ótimo, professor. Assim, é como se a mente se abrisse assim numa visão panorâmica, né? Legal. Eu aconselho a todo mundo que tiver oportunidade que participe desses eventos, porque é muito aprendizado, é aprendizado para a vida. Uhum. É muito interessante, é muito aprendizado, aprender de uma forma diferente ali, né? Eu fiquei muito encantada com a Unicamp. Uhum. A Unicamp literalmente é uma cidade universitária, né? Sim, sim, sim. Nossa, eu fiquei muito encantada com o espaço, com as oportunidades. Acho que a única frase que eu tenho assim para definir a viagem é que a mente da pessoa se abre numa visão panorâmica assim de uma forma muito grande. É verdade, a universidade ela tem esse poder aí. Que bom que a gente está conseguindo fazer aí nessas oportunidades, porque a, é novidade, assim. Até pouco tempo atrás a gente não tinha tantas oportunidades assim, e a gente está vendo que a universidade está crescendo também nesse sentido, né? Porque se você for pensar na UFPE, por exemplo, onde eu estudei, você tem linhas de ônibus para andar dentro da universidade, né? Na UFMG, eu fui num congresso agora também em julho, a mesma coisa. Você tem linhas de ônibus, várias linhas de ônibus para você conseguir andar dentro da universidade. É uma cidade mesmo, né? A USP também e tal. A Unicamp eu não conheço. É Não, outro mundo, né, professor? apesar de ser um dos maiores cursos, um dos melhores cursos de história do Brasil, é da Unicamp, da UF e USP. E a UFMG também melhorou agora, assim, tá nível internacional também. Mas é isso, aproveitar essa oportunidade. Vai ter outro, né, agora, né? Eu vi aqui no Vai. grupo. Agora no início de dezembro tem outro. Não, beleza. Então, gente, essa é a ideia, tá? A gente vai fazer esse mesmo esquema que a gente fazia na pandemia, tá? São só essas duas aulas aí, né? Esse momento aí atípico, né? Mas, né, semestre que vem estamos de volta. Não nós juntos, né? Mas estaremos de volta, separados ali no curso de serviço social, né? Vocês seguem e eu continuo, e eu volto para o primeiro período. Bom, então, gente, aí tá, eu vou começar a falar aqui dos textos, tá? Falar aqui desse momento da disciplina, mas a qualquer momento que vocês quiserem, fiquem à vontade para falar, para escrever, né? E levantar a mãozinha, o que vocês acharem melhor, tá bom? E aí, uma questão também que eu não tinha falado, talvez você não tinha, não estava na hora, Tatiana, é de que a aula, a gente não vai ficar aqui até 10h30, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha lá na pandemia, aulas mais curtas, aqui 1 hora e meia no máximo, e aí, né, a gente faz esse... E aí vai ficar disponível lá, e aí se vocês quiserem assistir novamente, fica ali à vontade. Né? Vai ficar... Assim que eu tiver a gravação, eu subo lá no YouTube e coloco lá na rota
de hoje, que é a rota do dia 19. Beleza? Bom, gente, a gente tem hoje dois textos, tá? São dois textos pequenos, né? Antes de falar exatamente sobre eles, eu acho que é legal fazer esse apanhado, né, da disciplina, né? A gente veio misturando ali, né, dentro do que é política, uns clássicos, né? A gente discutiu muito a formação dos estados, depois a gente começou, nessa segunda parte, trazendo intelectuais que discutiram sobre o Estado, intelectuais clássicos, né, como Locke, o Rousseau, o próprio Marx, né, que são ali a trilogia, o Weber, a gente começou com o Weber lá no início, né, da disciplina, mas a gente falou um pouquinho sobre Durkheim, na questão também das questões sociais como relevantes dentro de um processo político, dentro de um processo do que é o Estado, de como é que o Estado funciona. E essas nossas duas últimas semanas, a gente vai discutir movimentos mais contemporâneos dessa questão do Estado. Então, hoje, a gente vai discutir, por exemplo, as questões de gênero, né, e como, a partir de duas assistentes sociais, né, na verdade, três, né? Três autores que falam sobre, que são assistentes sociais, né? A Sorge, na verdade, que acho que vocês talvez já conheçam, já tenham lido em outra disciplina, porque era muito famosa, né? E a gente vai falar um pouco sobre o corpo, né? Enquanto também um instrumento político. Na próxima semana, a gente já vai discutir a questão da violência do Estado, né? A questão de como a gente falou, né? Vem falando há muito tempo, desde lá da nossa primeira aula com o Weber, de como o Estado ele tem essa exclusividade da violência, né? E aí os limites disso, né? Também, né? Como é que isso se dá? E aí a gente viu, né? Também quando eu estava estudando o Brasil, por exemplo, os limites dessa violência do Estado e quando ela é ampliada, por exemplo, em processos ditatoriais, né? Eu estava até falando, antes da gente começar aqui, estava aqui o César, o Pedro, e ontem, né, a gente teve a orientação, a Verônica e a Mariana, eu estava falando do agente secreto e lembrei muito de vocês por causa do Bacurau, né, que a gente viu há pouco tempo, foi a última vez, tem muitos atores que se repetem, mas também porque me lembrou muito um texto que nós lemos na disciplina de formação no semestre passado, sobre a estrutura organizacional que foi criada, burocrática, dentro do sistema de ditadura para vigiar os próprios cidadãos, né? E o filme, ele fala muito sobre isso, né? Então, fica aí a recomendação, né? Para quem ainda não viu, vá ver, porque é um filmaço. Já viu, né, Zeca? Pois é. Sim, assisti. Eu fiquei encabulado com a qualidade mesmo, né? De Sim, reconstrução, que você conhece bem, eu acho, né? De Recife ali, né? sim, sim. Que, a qualidade de reconstrução, cara, as roupas, os carros, o cinema, muito massa, eu achei muito legal. E Na fora isso, época, o que você falou, fala da ditadura, mas de uma forma, não de uma forma direta, né? Fala de uma forma meio que lateral, assim, né? Virou uma coisa lateral, mas você percebe isso que você falou, de toda essa engrenagem, de todo mundo assim desconfiado, um negócio meio. É muito doido, é muito doido. isso eu acho que é legal, sim, porque traz uma visão também que a gente tem aquela coisa, né, de sim, que há um discurso político de que só perseguiu quem estava fazendo coisa errada, né? O Estado só fez quem estava fazendo coisa errada. Mesmo que a gente leve esse coisa errada aí para uma visão bem, né, extrema de quem estava ali discordando politicamente, o filme ele mostra que não era só isso, afeta a vida das pessoas como um todo, né? E nesse próprio texto, eu acho que é do Marcelo Rindetti, eu não lembro assim exatamente agora, mas qualquer coisa eu falo na próxima aula. Mas ele vai falar justamente isso, assim, do quanto o Estado começou a incentivar também a delação de um pelo outro, né? E aí, às vezes, você ali está com um concorrendo a um cargo ali com o cara, você vai lá, denuncia o cara e acaba a vida do cara, que o cara vai ser perseguido, né? E aí, do nada, a pessoa vira ali uma pessoa procurada, né, com o nome ali da polícia, porque discordou de alguém
numa reunião de colegiado, por exemplo, né? Porque no caso do filme, ele é professor, né? O Wagner Moura é professor, né? E sim, essa questão da reconstrução é muito foda mesmo, porque na época que o filme estava sendo gravado, nessas cenas que tinham os carros, né, virava notícia em tudo lugar, né, porque falava dos carros, falava que as ruas foram, né, fechadas, né, para o filme e tal. E sim, né, a gente anda por aqueles lugares. Hoje mesmo eu fui no médico, né, de manhã, dei aula de manhã e depois eu fui no médico e passei na frente do que era o cinema, que hoje é o banco de sangue, né, que aparece no final do filme, né? E eu passei lá na frente, existe, foi gravado lá, e ali era um cinema, né? O cinema do São Luís, onde também tem cenas lá, o cinema existe, ele funciona, ele passou um tempo fechado, mas hoje ele já inclusive a estreia do filme foi lá, né? A estreia nacional do filme foi no São Luís, né? Que é meio que um personagem ali também do filme, né? Então, assim, de fato é legal, mas eu acho que a história ela fala muito sobre a trama do filme é muito sobre isso, né? De como um sistema que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? De como uma ampliação exagerada dos poderes do Estado interfere diretamente na vida dos cidadãos, né? E de forma negativa, né? E fala da corrupção, né? Dessa mistura entre público e privado, né? Dos interesses que teve, né? Também durante a ditadura, o que mais teve, né? E o que mais teve foi empresa que enriqueceu aí. A Odebrecht também não surgiu, né, nos anos 2000. A Odebrecht faz negócios com o Estado brasileiro desde os anos 60. Né? Então, assim, aí a gente já começa a sacar ali essas coisas. Então, fica aí a recomendação, que eu acho que também tem a ver, né, com a disciplina. Mas, voltando para o nosso encontro de hoje, né, a gente vai discutir essas questões contemporâneas, né, e hoje a gente vai discutir essa categoria de gênero, que é uma categoria política em disputa, né, é uma categoria importante, não só de análise, também, pode ser para vocês também, e a gente vê nesses artigos, né, que é uma análise de categoria científica, mas a teoria que a gente cria aqui, que a gente trabalha aqui na universidade, né, de forma científica, ela serve para explicar o que já existe, né? Ela serve para explicar uma prática que as pessoas já estão vivendo. As pessoas estão se movimentando, as pessoas estão questionando, as pessoas estão sofrendo essas violências de gênero, né, diariamente. E quando a gente está falando de gênero, entendam a categoria de gênero ampla, de forma ampla e relacional. Ela não quando a gente fala de gênero, não fala necessariamente de mulheres, né? Mulheres é uma parte dentro do gênero, como homens, como pessoas trans, e aí hoje a gente tem aí um leque, né, que vai contra esse binarismo, né, de homem e mulher. A gente sabe que existem construções sociais de gênero aí, que a própria ideia de gênero, ela não é natural, né? A gente tem os nossos corpos que temos essa divisão, mas a forma que a gente vai se constituindo, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser uma pessoa, isso aí é socialmente construído, né? O livro, né, da Beauvoir, né, que fala, né, do se tornar-se mulher, porque a gente a gente vai aprendendo esses papéis de gênero ao longo da nossa experiência, né, de vida, e principalmente esses papéis mudam de sociedade para sociedade. Né? O que é ser mulher no Brasil não é a mesma coisa do que é ser mulher na Suíça, que não é a mesma coisa que ser mulher no Afeganistão, que não é ser a mesma coisa em outros países orientais, asiáticos, são experiências diferentes. Mas a gente escolhi esses dois trechos pela associação que eles têm com o curso de vocês, né, com o serviço social, são escritas a partir dessa visão, né, de assistente social, e também porque elas trazem algumas percepções importantes em outra questão que é muito cara ao curso de serviço social, que são as políticas públicas, né? Então, né, os textos, né, são o corpo, geração e identidade, falando do caso da Marcha das Vadias, né, que é da Carla Dom Gomes e da Bila Sorge, que são a Sorge, ela já é bem conhecida aí, né, são duas assistentes sociais, e o outro, né, fala da família, né, na política de assistência social, avanços e retrocessos com a matricialidade sociofamiliar, ou seja, uma que é da
Solange Maria Teixeira, né, que é uma professora da Universidade Federal do Piauí, né? E aí, ambos eles trazem essa questão de também estarem ligados a questões atuais, né? Mas também de questões envolvendo ali políticas públicas, né? Então, são dois textos curtos, né? Um tem 10 páginas, o outro tem aqui, um tem 10, o outro tem 15, né? Então, comparado aos textos que a gente já leu aqui, né, eles são bem curtos, mas eu acho que eles são importantes também por causa disso, por trazer essas dimensões, né, e essas possibilidades aí. E aí, falando um pouquinho do texto da Sorge, né, o Corpo, Geração e Identidade, ela traz um relato, né, e também uma análise sobre o movimento da Marcha das Vadias, né, que eu não sei, você, assim, vocês que talvez estejam mais engajadas, eu não sei se ainda existe, eu nunca mais ouvi falar, eu não sei se sou eu que não estou por dentro, mas eu sei que teve um momento no Brasil que praticamente toda a cidade acontecia, que tinha, e sei que tinha de Brasília, que era muito famosa, que é aquela atrás aqui, mas eu não sei, confesso que eu ia pesquisar, mas na correria eu acabei não vendo, né? Esse texto tem 10 anos, não sei se ainda existe. Alguém sabe dizer? Não sabe ou não existe, Verônica? Você que é de Brasília, né? Não está conseguindo, né? Não, beleza. Quando você conseguir, qualquer coisa você fala. Pois é, eu nunca mais vi. Mas era um movimento que ele, assim, um acontecimento que chamava muita atenção, principalmente porque eu acho que a sorte traz isso muito bem. Trazia o corpo como um instrumento de chamar a atenção no sentido de rebeldia, né? De fazer ali uma discussão a partir do seu próprio corpo, né? Então tinha muita questão de não usar roupas, né, na parte de cima, justamente para trazer ali essa visibilidade ao corpo, né? Porque, por exemplo, os homens, né, que vão à praia não precisam usar a parte de cima. Por que que as mulheres, né? E aí, enfim, né? Por que que a gente entende que para ir que há esse limite, né? E quando eu falo a gente, eu falo sociedade, né? De que porque que esse corpo da mulher ele tem que ser mais controlado, ele tem que ser mais vigiado, ele tem que ser mais coberto, né? E até que ponto isso também tem a ver com outras questões, como a própria questão de aborto, como questões enfim, eu acho que aborto é um exemplo bom para esse caso, né? De como, né, a gente até discutiu isso, né, numa aula, né, de como muitas vezes essas políticas de saúde que são voltadas para mulheres, por exemplo, enfim, são decididas por homens, basicamente, né? E aí ela vai trazendo essa análise, né, da Marcha das Vadias, falando também que o que a gente precisa ter em mente, né? Um movimento feminista, como qualquer outro movimento, seja um movimento negro e tal, ele tem que ser visto em sua pluralidade, porque não é um movimento, são vários. E são várias questões que são discutidas ali, né? Então ela vai trazendo essas tensões que existem, geracionais também, dentro dos movimentos feministas, né? As demandas são diferentes, as questões são diferentes, porque a sociedade mudou, né? E aí você vai ter esse choque também geracional dentro dos movimentos. Mas a grande sacada que eu acho aqui interessante é a gente pensar na pluralidade desses movimentos. Eles não existe um movimento feminista, não existe o movimento negro, não existe o movimento X ou Y. Existem milhares, né, de ideias e milhares de possibilidades, e mesmo assim, você participar, sei lá, do movimento negro unificado, ou do Enegrecer, por exemplo, que é mais voltado à juventude negra, não quer dizer que todo mundo ali pensa da mesma forma, e que todo mundo tem um alinhamento automático às diretrizes. Não. Existem questões ali próprias de determinados grupos. Então, essa é uma questão interessante de a gente pensar, que essa política, ela não é homogênea. Hoje mesmo, né, pensando na aula aqui, eu fui almoçar, né, fui no médico, depois eu fui almoçar, minha mãe estava comigo, e a gente sentou ali num, tipo um self-servicezinho, assim, a gente comendo, e na mesa do lado tinha um cara ali conversando com,
sei se era irmão dele, mas era um parente, parecia ser um parente. E aí ele discutindo política, né, e falando, porque tem, ou esquerda ou direita, né? Então eu sou de direita e aí eu não me relacionaria com uma mulher que fosse de esquerda, não sei o quê. E aí tudo dele era colocando essas questões políticas como se só existisse dois lados. Isso é uma forma muito simples de ver as coisas. Na verdade, simples não, é uma forma muito simplista de ver as coisas. Porque não só existem dois lados, né? Só que essa visão ela é muito estimulada, primeiro porque fica mais fácil de você controlar ali as informações que vão chegando para as pessoas. Então, automaticamente você já cria aquilo que o próprio Marx, conectando ali com o que o Marx falou, né, e a gente viu na aula passada, o fantasma, né, do comunismo. Então, se dentro da minha casa, por exemplo, hoje que a gente tem isso, né, dentro das famílias, se o seu tio, se seu primo, ele vai falar algo e você já sabe o posicionamento político dele, muitas vezes, independente do que ele fale, se for bom ou ruim, você já tende ou a passar um pano ou descartar completamente diante dessa dualidade que ela é estimulada, né, na gente, né? Então é como se alguém que pensasse diferente de você não pudesse trazer nada de positivo. E isso é estimulado para que seja mais fácil, né, da gente controlar as informações que chegam para a gente e de manter uma base mobilizada nesse sentido, né? Então, e também, isso é um ponto, e o outro ponto é que quando eu chego aqui e começo a trazer para vocês, a gente passou aqui praticamente 4 meses discutindo diversas formas de Estado, diversas formas de entender o Estado, diversas formas das pessoas se relacionarem com o Estado, é muito mais difícil de entender. É muito mais complexo a gente perceber que o mundo não é só dividir esquerda e direita, que não é assim que funciona, né? Essa mágica ela só funciona na internet, no mundo real ela não funciona. Né? Não existe essa quebra, né? Muito pelo contrário, vai existir nesses dois campos, né, que existe aqui, nesse meio aqui, existe uma infinidade de coisas, inclusive onde eles se encontram também em determinado momento. Hoje mesmo, né, a gente teve ali a PEC, né, o pacote, né, da anticrime, que passou com 300 e poucos votos, com coisas absurdas ali também, que talvez não ajudem em nada, né? Então você passou ali com votos de esquerda e direita, né? Então, não necessariamente esses polos eles não dialogam, e que, na verdade, muitas vezes a gente até criminaliza esse diálogo, né? Como justamente se não pudessem conversar, quando política é justamente o contrário, né? Manter esse diálogo aberto. Tudo isso para falar que os movimentos sociais, eles não são homogêneos. Eles têm as suas lutas, elas têm suas diferenças, e nem todo mundo que está ali pensa necessariamente igual. E isso traz uma complexidade muito grande, principalmente quando a gente vai trazer a questão da interseccionalidade, né? Interseccionalidade. Que a própria Sorge, né, ela traz nesse texto do Marcha das Vadias. Ser uma mulher negra periférica, nem sempre, dentro de um movimento feminista, as lutas nem sempre vão ser iguais a de uma mulher branca, né? Ou de uma mulher branca privilegiada, né? Porque também tem mulheres brancas que são periféricas, mas você, por exemplo, uma mulher branca, as mulheres, pronto, lembra, eu não sei se vocês viram aquele filme, né, As Sufragistas, né? Ali é um movimento de mulheres brancas lutando pelo voto, né? Óbvio, super valioso, é uma luta maravilhosa, né? Mas aquele grupo de mulheres só pôde falar porque em determinado momento elas tinham um privilégio dentro da sociedade, elas tinham como se mesmo que de forma difícil, mesmo que lutando, não desmerecendo, obviamente, mas enquanto elas estavam lutando pelo voto, tinham mulheres que estavam lutando para comer, né? Para poder viver, para poder andar na rua, né? Então, existem essas diferenças. E quando a gente trabalha essas diferenças, não quer dizer, também a gente não precisa entrar nessa noia de criar ali uma tabela de sofrimentos, né? De quem vai mais, quem vai menos. Não é essa. É para a gente entender, principalmente no nosso caso aqui, dentro de um curso de serviço social, é que talvez para alcançar
determinados públicos, a gente precisa conhecer esse público das suas especificidades, né? Tratá-lo diferente, de forma diferente, para que eles se tornem iguais, né? Então, uma política pública voltada para mulheres tem que entender que existe essa gama de diversidade no que é ser mulher, né? E, inclusive, na definição, o que é mulher? O que é ser mulher? Né? O que é ser mulher no século XX? É a mesma coisa que é no século XIX, no século XXI? É a mesma coisa que era no século XX? É a mesma coisa que no século XIX? Jamais. Jamais. Né? Hoje nós temos, além das questões, né, enfim, né, naturalizantes e que trazia essa homogeneização desse grupo, a gente ainda vai ter a questão das mulheres e homens trans, né, que estão aí na sociedade e que têm que ter seus direitos, né, travestis, né, ou seja, você traz uma complexidade muito maior, ou seja, a realidade ela está posta e as nossas questões teóricas precisam dar conta dessa realidade, né? E as questões práticas também, né? De políticas específicas para determinados grupos. Então, a Soja ela vai falando isso, né? Dessa questão de entender essa diversidade dentro dos movimentos, né? De gênero, de raça, de sexualidade, de geração, que são sujeitos políticos dentro do que a gente chama de feminismo. Né? Você, de vez em quando, tem também o feminismo liberal, né? Que tem a sua pauta também, né? Que é diferente de um feminismo mais progressista. Né? Então, a gente precisa entender essas complexidades, essa diversidade. Né? Porém, né, talvez todos eles, dentro do movimento feminista, todos eles têm enfim, do movimento negro também, é muito parecido nesse sentido, da questão do corpo, né? Porque o corpo ele é visto de forma diferente, o corpo é um agente social também, né? Então você vai ter ali conflitos de entendimento de como esse corpo deve se expressar, mas de como esse corpo ele precisa ele também é um agente político, ele também é um agente de contestação. Né? Então, é aquela coisa que eu acho que a gente falou também no nosso último encontro presencial. Quando você sai de casa e vai para o trabalho, que você escolhe uma roupa, que você escolhe seus acessórios, que você escolhe ali como você vai, você está se colocando como uma pessoa. E todos esses símbolos que você coloca falam também sobre quem você é, sobre o que você é. Ou seja, o nosso corpo, os símbolos que nós adotamos, a forma como tem o cabelo, a forma como usa ali determinadas roupas, ou enfim, né? Isso são símbolos que nós trazemos. Que tipo de roupa, né? Como é que a gente se veste, qual a imagem que a gente quer passar. Então, tudo isso são construções identitárias que o nosso corpo, que a gente decide usar o nosso corpo para nos expressar, né? Então, a gente entender isso também, né? E aí, né, diante dessas complexidades, né, os movimentos sociais eles também precisaram amadurecer nessas questões de conceitos, né, principalmente a partir da questão da interseccionalidade, né, de que dentro do que é ser mulher existe ali diversas categorias. No segundo texto, né, o da família política, né, família na política, né, assistência social, ela traz ali a questão da matricialidade, né, e da família, né, dentro desse contexto. O próprio Bolsa Família, né, ele é o maior exemplo que nós temos de uma política baseada na matricialidade, né, sociofamiliar. Ela vai estudar, né, vai trazer ali como isso pode ser discutido e como isso pode ser importante dentro de uma política assistencial, né, que ela vai trazer aqui o próprio SUAS, né? E aí o texto discute, né, o que é ser família, né, e a centralidade atribuída, né, e essa proteção pública social às mulheres, né? E aí também isso tem um lado, né, que a gente pode entender como positivo, vamos dizer assim, porque o que é que acontecia, né? O que é que aconteceu por muito tempo, né? O cara ia lá, recebia o dinheiro do Bolsa Família, gastava de cachaça e deixava a família, né, à mercê. E aí se percebeu
que, colocando-se para as mulheres, né, nessa ideia de matricialidade, havia ali o maior sucesso da política. Porém, do outro lado, a gente reforça a ideia de que seria a mulher a única responsável, ou pelo menos a maior responsável por administrar a sua família. Então, a gente vê que é uma contradição também da própria política, né? Você entende que vai ter ali um alcance maior, mas, por outro lado, você reforça também uma visão, né, machista, de certa forma, né, dentro da própria política. Então, vejo que o que vocês mais vão aprender aqui, né, durante todos esses anos que vocês vão estar aqui no curso, é que esse mundo que a gente vive, ele é muito complexo e que muitas vezes não existem decisões fáceis, não existem decisões, as pessoas sérias, né, elas acabam tomando as melhores decisões dentro do que é possível, e muitas vezes o possível, ele é muito limitado, né, e a gente vai vendo isso. Só que também a gente precisa fazer essas reflexões sobre essas políticas, principalmente para aprimorá-las, né, e trazer ali os melhores resultados, né? Então a gente vai vendo, né, que essas tensões, né, acabam, né, essas tensões entre um fortalecimento da família, entre o controle social ali dessa política e entre a individualização dessas vulnerabilidades, né, sociais. Então, ou seja, o próprio SUAS, né, ele também trava, né, uma batalha, né, com essas desigualdades estruturais, como de classe, de gênero, de raça, né? Então, a gente vai vendo que as questões elas não são tão simples assim de serem resolvidas, né? Que a gente vai estar sempre ali, né, precisando fazer análise e reanálise dessas políticas, né? E que muitas vezes as políticas públicas, mesmo sem ser os seus objetivos, elas podem, ao mesmo tempo, vejam como é complexo, né? Ao mesmo tempo, ela pode promover uma garantia de direitos, mas reforçar também desigualdades históricas, né? E aí é um grande, né, uma grande questão, né, que a gente precisa pensar, né? A Sorge, né, ela ainda vai falando da questão do feminismo, né, que ela vai trazendo ali matérias de jornais, acho que, se não me engano, é da Veja e tal, meio que sempre falando, tá em crise, o feminismo está em crise, o feminismo vai acabar e tal. Que é o que a gente vai vendo, que sempre os movimentos sociais eles vão sendo atacados nesse sentido, né? E não é à toa porque isso não é uma questão natural, é um posicionamento político, né? E os meios de comunicação também têm seus posicionamentos, a gente tem aqueles... agora está ali meio que no hype, né? Não sei acho que ainda está, né? Aqueles 20 alguma coisa contra alguma coisa, né? E aí, eu acho que estava tendo esses dias aí, eu vi uns cortes, né, de uma feminista contra 20 antifeministas, né? E aí a gente vai ver, tudo bem, tem muita coisa ali que é muito superficial e tal, enfim, né? Geralmente se coloca 20 pessoas desqualificadas e uma ali qualificada, independente do tema, né? Para poder gerar ali, né, entretenimento, porque é um programa de entretenimento, né? A gente não pode esquecer isso, né? E aí, a gente vai vendo ali, né, que nesse, né, que eu estava falando, que eu vi alguns cortes, né, esse movimento ele está sempre colocado em questão, né, como se tivesse sempre indo acabar, né, e a gente está vendo aqui um texto de 2014, 11 anos atrás, que já está falando nisso, né, e o movimento está aí, né, continua, né, fazendo ali, né, suas atividades e tal. Então, não vai acabar, não tem crise, a questão é como a gente vê esses movimentos. Pode falar, Lorena. É só para comentar que eu também vi esses cortes. Eu não vi o vídeo todo, só vi esses cortes. E, tipo, como você falou, pode até ser pessoas desqualificadas, só que são pessoas que nem sabem o que estava falando. Sim. São pessoas que nem sabem o que o movimento feminista defende, o que ele luta, o que ele busca. Então eu ficava assim, cara... Então pode ser mesmo, eu não tinha pensado por essa parte, por ser pessoas desqualificadas, só que são pessoas que nem sabem o que significa, não sabem o que busca. Sim, sim.
E você tem toda a razão, porque também é uma questão independente de quem são essas pessoas, o que elas falam, o que elas representam, é o que a gente escuta no grupo do WhatsApp, é o que a gente escuta no bar, é o que a gente escuta ali, que está posto no debate público, independente se tem fundamento ou não, são discursos que são incentivados, né? São discursos que são muito valorizados justamente para fazer esse o senso comum, justamente para fazer esse contraponto, né, dentro do movimento, né? E a gente vai ver, né, enfim. Só que o que ela vai dizer é justamente isso, que não é que o feminismo desapareceu, e veja, esse artigo é de 2014, a gente está em 2025 falando, e óbvio, nem desapareceu, nem vai desaparecer, né, infelizmente, porque poderia desaparecer quando ele não fosse mais necessário, mas talvez estamos ainda muito longe disso, talvez nenhum de nós aqui chegaremos nesse momento. Mas precisa ser ali dessa corrente, desses movimentos, né? E eles existem e estão ali, né? Então, assim, o que a SOG vai falar é que não é que o movimento acabou, que está em crise, muito pelo contrário, é porque essa diversificação, essas complexidades que a gente está discutindo, elas precisam ser analisadas e colocadas nesse debate, nessa análise também. Ou seja, não é porque existem vários movimentos feministas que necessariamente o movimento em si está em crise. Não, porque a gente só vai entender que ele está em crise se a gente entender que só existe um, que só era para existir um. E quem foi que disse que só pode existir um? Para que ele seja forte, né? Para que não, são demandas diferentes e as pessoas têm todo o direito de lutar, se unir, se agregar ali em torno das suas demandas e constituir as suas lutas, né? Então, e é muito engraçado porque se a gente for pensar racionalmente, assim, mesmo dentro dessa lógica, nem faz muito sentido, né? Porque teoricamente, se você tem mais, né, em números, deveria estar mais forte, né? E aí é onde a gente vê que é uma análise muito política também, né, disso, né? Às vezes é mais opinião do que necessariamente uma análise dentro do que a gente está discutindo de ciência política, né? Muito mais ali um discurso de defesa de uma determinada consciência política, e não necessariamente de uma ciência política, né? E aí elas vão falando também que muitas vezes é a questão de como se mede isso e de como se analisa isso, né? Ela vai questionar essa questão linear, né? Muito do que a gente falou até na aula de Marx, nessa visão teleológica de que tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, quando a gente vai ver que isso não faz muito sentido, né? Que não tem como estar medindo essas gerações porque elas coexistem, elas não acabaram, não é porque teve uma segunda onda que todo mundo que defendia o que estava na primeira morreu e não fala mais nada e acabou. Não. Né? Essas ideias elas coexistem, essas questões elas muitas vezes elas estão ali dentro do debate, né? Foram adicionadas novas questões, né? Mas não necessariamente quer dizer que as anteriores morreram ou que foram solucionadas, né? Por exemplo, a gente, dentro desse exemplo do sufrágio, né? Beleza, em muitos países as mulheres conseguiram o sufrágio universal e elas votam, mas no nosso caso mesmo, até hoje, né, a gente tem problemas com cumprimento da lei de cotas parlamentar, né? Que muitas vezes mulheres são utilizadas em campanhas só como laranja, só para poder dizer que cumpriu ali a cota, né, de candidato, e não está tendo, né? Não consegue. Uma forma de burlar, na verdade, uma política pública, né? E aí a ideia também, né, principalmente ali na Marcha das Vadias, o corpo, né, como uma linguagem política, né? Então, meu corpo, minhas regras, né? A questão da performance em si, do nudismo, das frases ali escritas no corpo, isso é o entendimento de que o corpo também é uma linguagem política, né? De certa forma, um dispositivo para confrontar as normas sociais estabelecidas, né? E para a gente pensar. Muitas vezes isso também é utilizado dizendo, né, com o discurso de que é radicalismo, de que não sei o que e tal, mas isso vai estar dentro do campo político,
né, vai estar dentro dessa disputa, né? A gente não vai esperar que todo mundo, independente da ação que se tome, que todo mundo vai concordar, mas a política justamente é essas discussões, né? Então é entender, né, pensando nesse sentido de que o corpo ele está dentro da arena política, estética e subjetiva também nas lutas, né? A questão da diversidade, né, dentro do próprio movimento, né? Por exemplo, a participação de homens, até que ponto, né, nós homens estamos dentro da categoria de aliados, ou muitas vezes, o que acontece também muito no movimento negro, né? Do Salvador, né? Da disputa pelo protagonista, né? Pelo protagonismo dentro do movimento, né? Então é uma questão de fato a ser discutida, porque por mais, né, que eu esteja aqui, né, entenda que o mundo não trata, que existe uma desigualdade de gênero, por mais que, né, eu entenda que essas questões funcionem, mas eu nunca vou sentir e nunca vou saber as demandas que vocês sentem, que vocês têm, que vocês lidam diariamente, né? Então, são outras questões, né? E quem tem que pautar essas demandas são vocês mesmos, né? Que são vocês que sabem, né, o que vocês... porque dentro do meu contexto, eu sei que existem através das minhas leituras e dos livros, mas vocês sentem isso todo dia. Vocês não precisam da teoria para explicar o que vocês já sentem, né? E como a vida de vocês ela é atravessada por essa desigualdade, né? Eu conheço outras desigualdades, né? E aí a gente vai tendo essa complexidade aí também dentro da nossa sociedade, né? A questão, né, das pessoas trans, que é uma pauta também, né, de como é que essas pessoas elas entram dentro do movimento feminista e dentro da questão da categoria de gênero, porque são outras pautas também, né, são outras demandas, né, que essa população tem, né, a tensão entre as gerações, né, dentro dos movimentos, que é a coisa mais normal do mundo também, né, mas ela traz isso dentro do texto, né? E as questões também políticas, das orientações políticas desses movimentos, né? Porque era o que eu estava falando para vocês, dentro dos movimentos, do mesmo jeito que tem movimentos negros que são mais no sentido do liberalismo, também vão ter movimentos feministas, mas também ligados, né, a correntes liberais, né? Não necessariamente antifeministas, mas a corrente liberal de feminismo. Tinha um grupo, eu não sei se... Como é que era o nome, meu Deus? Tinha uma corrente liberal dentro do PL, que era uma corrente nova, que elas ficaram bem famosas um tempo. Eu não vou lembrar agora o nome, mas depois eu vou falar. E eles saíram do PL quando o Bolsonaro entrou, porque eles propunham não era do PL, na verdade, minto. Era na época do PSL ainda, né? Era não era a Rede. Daqui a pouco eu lembro e falo aqui para vocês. Mas era uma juventude liberal, né? Que estava ali propondo, né? Dentro de um partido, né? Que era o PSL ali do Luciano Bivar, propondo discutir essas questões. Por exemplo, era uma juventude de direita, mas que era a favor do aborto, por entender que o corpo era de responsabilidade individual de cada um, e que o Estado não tinha que se meter nisso. Né? Então, a gente vê essas... E que, veja, essa corrente, nesse ponto específico, ia dialogar perfeitamente com um feminismo progressista também. Né? Então, talvez esses grupos eles discordassem da maneira como conseguir, talvez, ali, né, a legalização do aborto. Mas talvez o fim fosse o mesmo, né? Eles concordassem que o aborto não deveria ser criminalizado, não deveria ser uma questão de polícia, mas uma questão de saúde pública. Né? Então, é interessante a gente ver como essas questões funcionam também, né, dentro. E aí, né? E aí ela traz o exemplo também, né, de um conflito racial, né, dentro da marcha nesse episódio, né, de como, por exemplo, um homem negro que acho que era o cara que estava vendendo alguma coisa, né, acho que vendendo água, né, estava passando ali e estava sendo hostilizado, né, pelas mulheres e tal. Então, assim, esses recortes raciais ali também dentro disso. E quando a gente fala isso, não é questão de
Então, esse movimento tem que deixar de existir. Não, é o que a gente precisa. A gente só consegue trazer essas discussões se a gente começar a debatê-las de forma séria, né? E que existem, sim, recortes. Da mesma forma que existe desigualdade de gênero, também existe desigualdade social, também existe desigualdade racial, né? E aí é quando ela vai trazer essa questão, né? Um feminismo jovem, branco, de classe média, muito universitário, né? Dentro dessas universidades que a gente hoje tem uma universidade diferente, né? Depois da lei de cotas, a gente tem uma universidade diferente, mas a universidade foi muito, ainda é, mas por muito tempo foi pior, como um espaço de exclusão, um espaço de privilegiados, né? Que tinham ali o poder de estar vivendo nesse espaço, né? Que muitas pessoas não tinham, né? Então, né, ela vai trazendo essas questões, né, de como o racismo estrutural está dentro disso, essa ideia de que a gente precisa desconstruir de uma universalização da categoria mulher. Essa categoria ela é muito ampla, ela é muito complexa, não existe, né? Das violências simbólicas contra esses corpos, né? E o próprio corpo como também uma linguagem de luta política, né? Uma linguagem de luta política, né? E aí, a gente fazendo essa relação aqui com desse texto, né, com a ideia do SUAS, né, de família, e a ideia da matricialidade, a gente vai pensando que as autoras, né, vão falando, né, que a família como um foco principal das proteções sociais. E aí, quando se pensa na questão da família, entra a matricialidade sociofamiliar. É o principal, é a estrutura do SUAS, né? E aí valorizando a família como o espaço do cuidado, o local de intervenção ali afetiva, né? E a referência para se fazer os diagnósticos, né, socioassistenciais, se essas políticas elas estão funcionando. Por exemplo, o Bolsa Família, né? Se a gente pegar o Bolsa Família, ele é uma política que ela engloba a vida da família praticamente toda, porque você tem a questão da criança que tem que estar na escola, mas ela não só tem que estar na escola, ela tem que estar tomando as vacinas, ela tem que estar cumprindo algumas determinações que fazem parte ali da família. E a partir disso, a família recebe esse incentivo financeiro do Estado, né? Então, é algo que mexe com a família inteira. Né? Então, a gente percebe ali um avanço, né? Entendendo também que essa família ela é ampla, ela é plural, não é mais só aquela ideia que a gente tinha da família tradicional burguesa, né? De uma figura masculina, uma figura feminina e os filhos, né? A prole, né? Da união desses dois. A gente hoje já entende, as políticas públicas já entendem a família de uma forma muito mais ampla, né? Pensar, né, também nessas individualidades coletivas e não apenas nessas né, nessas dificuldades individuais, né? E quanto mais serviços a gente colocar integrado nas políticas públicas, mais chance a gente vai ter de sucesso, porque mais chance a gente vai ter de chegar de forma plural nessas famílias. E aí é onde a gente vai ter os agentes de ponta, né, que vocês já estarão aí nesse processo, né, mas a gente pode falar também citando o CAS, né, o CRAS, né, como um mecanismo de apoio também para chegar nessas políticas, né. O CRAS é quem vai estar ali controlando a questão do Bolsa Família, o CRAS é o que vai estar dando muitas vezes apoio psíquico e também, né, de saúde para, às vezes, pessoas que estão ali, né, dependentes, né, de algumas substâncias e tal. Então, você vai ter muita importância ali no CRAS como um órgão que chega, né, de fato, na população que precisa, né? Só que aí é aquilo que a gente estava discutindo, né? Traz ali também essa perspectiva do SUAS uma ambivalência, porque ao mesmo tempo que você tenta fortalecer as famílias ao pensar nas políticas públicas, você pode também sobrecarregar essas famílias, principalmente quem? As mulheres, que geralmente as que já têm estabelecido essas responsabilidades socialmente estabelecidas do cuidado. E além de serem responsabilidades muito grandes, são as responsabilidades desgastantes, não remuneradas, né? E que você não tem férias, você não tem
13º, você não tem, muitas vezes, opção, né? Nesse sentido, né? E aí a gente meio que naturaliza como se a família ela fosse a solução universal, ignorando também essas desigualdades, né? Dentro da nossa estrutura. E aí, principalmente, né, nesse caso, a gente falando dessa desigualdade de gênero, né? E aí também a gente, por mais que a gente tenha uma visão, as políticas elas tenham expandido, né, essa visão de família, a gente tende acaba também levando essas questões para questões morais, né? Como é a família disfuncional, é a família desestruturada, é a família desequilibrada, que é a família que está precisando ali de atenção nesse domínio ali das políticas públicas, né? Então, veja, esse texto também, embora ele não seja um texto que fale necessariamente sobre a questão de raça, dessas interseccionalidades, mas a gente pode trazer isso também, né? De como mulheres, né, elas são, né, responsabilizadas por esse cuidado, e principalmente as mulheres negras, que desde a escravidão, elas já tinham essa responsabilidade do cuidado, né, de estar dentro de casa, de ser ali quem organizava, né, dentro dessa lógica de trabalho compulsório, a vida daquela família, né? Esse trabalho, essa expectativa desse cuidado, ela atinge, né, muito também as mulheres negras. Obviamente atinge mulheres, né, como um todo, mas a gente fazer esse recorte também é interessante. Como também o corpo feminino de mulheres negras, pobres e periféricas acabam sendo corpos também muito julgados, muito vigiados, né, muito, né, tentativas de controle nesse sentido, né? Então, muitas vezes, essas tarefas, né, essas ideias, essa questão da matricialidade dentro desse processo, que deveria aumentar ali a garantia de direitos, pode talvez entrar ali num outro caminho de obrigações morais familiares para determinados grupos, principalmente aí para as mulheres, né? E aí, né, para a gente pensar também uma forma de dialogar, né, de tentar aqui sempre nesse sentido, botar esses textos para conversar, que eu acho que é uma coisa que a gente ganha muito, né, é pensar que os dois textos, eles estão falando também do corpo, né, falam da ideia de família, né, e do Estado. Como é que essas categorias elas são arenas de disputas políticas, que é o que a gente está discutindo aqui na disciplina. Como o corpo ele não é natural, ele é um local de disputa política, a família também não é uma organização natural, né, obviamente, né, e o Estado também. Como essas categorias dialogadas entre si são espaços ali de disputas políticas. Então, a gente pensar que no feminismo, nos movimentos feministas, né, a gente vai ter o corpo como uma questão central, onde, através do corpo, as mulheres podem expressar a sua autonomia, expressar e reivindicar também, né, a sua autonomia, a opressão que se vive e também o corpo como uma forma de resistência, né? Se a gente pensar no âmbito da assistência social, o corpo também aparece indiretamente, porque esse corpo seria ali a família, né? E, sobretudo, esse corpo feminino, que é a que recebe a responsabilidade maior por ser a administradora dessa família, né? Então, assim, a gente vê também formas diferentes de como o Estado regula o corpo e a conduta das mulheres, né? Então, acho que é uma questão interessante nesse sentido a gente pensar, né, de que mesmo políticas públicas, elas podem trazer ali, né, que é a ideia central do texto, esse reforço a alguma desigualdade, mesmo que não seja a intenção, né? E, obviamente, não é, né? Mas isso pode estar, isso precisa estar em mente também, isso precisa estar no campo de discussão, né? Então, os dois textos também trazem o gênero como uma categoria de análise, né? E como também, a partir dessa categoria, a gente consegue fazer reflexões dessa estrutura de poder, que é a nossa sociedade, né, que são as sociedades, né, e que é o campo político, né, e que mesmo políticas
que podem ter um viés progressista, democrático e tal, talvez possam ali reforçar também algumas desigualdades, né? Sendo essa principal, de certa forma, uma responsabilização feminina, seja ali na política social, seja nesse feminismo ali essencialmente branco, né? Porque fala também, né? A gente precisa ter esse cuidado também. Quando a gente está falando, né, principalmente no texto da Soja, que ela vai trazendo aquela questão ali dessas disputas raciais, não quer dizer também que tudo que aquelas pessoas defendem agora precisa ser jogado no lixo, porque elas demonstraram ali uma imaturidade política dentro de uma outra demanda racial. Não, a questão é, vamos trazer isso para o debate, e a partir desse debate a gente consegue desenvolver ali melhor e aprimorar e afinar esse debate, né? Então, é preciso ter essas questões, né, em mente, né? Então, a gente perceber, né, que a questão, né, racial, ela tem uma questão importante também, dentro também do debate de gênero, e que, principalmente, há uma tensão em entender o universalismo desses movimentos, mas também as suas particularidades. Então, dentro do que a gente chama de movimentos feministas, vamos ter ali, talvez, uma questão universal, que é mulheres sofrem desigualdade de gênero, né? Mas também vamos ter as suas particularidades. Como é que determinados grupos sofrem e que talvez algumas questões, algumas formas de desigualdade sejam mais específicas a determinado grupo de mulheres, como mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres do norte, enfim, mulheres indígenas, né? Então, são outras formas ali de pensar essa diversidade dentro desse grupo, dentro dessa categoria do que é mulheres, né? Então, assim, né, pensar nessa pluralidade, né? E também nessa disputa também de legitimidade, né? Quem é que define essas pautas, né? Como é que são definidas? Como é que essas questões elas são discutidas? Como é que elas passam dentro desse movimento? Porque isso aí também é importante para a gente entender que são demandas diferenciadas, né? Então, assim, né, os dois textos, eles falam de que o Estado, ele muitas vezes ele já é desigual, mas muitas vezes eles também estimulam essa desigualdade, como também muitas vezes a própria Constituição do Estado é pautado em cima, é estruturado em cima dessas desigualdades. Se a gente for pensar, né, a gente até falou isso em algum dos nossos encontros, que mais da metade da população é de mulheres, e se a gente chegar no Congresso, a gente vai ter 30% de mulheres ali representando, já é uma distopia nesse sentido, né? Já é uma falha dessa representação, né? Entender, né, que esses movimentos feministas, eles são contemporâneos e são múltiplos, existem contradições entre si e não há problema nenhum em ter essas contradições, que eles estão vivos, né? Como, né, a própria Sorge falava em 2014 e a gente está falando aqui em 2015 porque essas disputas elas estão aí, né? Outra questão que para a gente pensar ali, né, que fala do texto, né, sobre a matricialidade das políticas da assistência social, é que, embora a gente tenha políticas que avancem nessa proteção da família, algumas políticas elas podem ser fundamentadas em expectativas moralizantes e que acaba ali também sobrecarregando mais ainda as mulheres, né, como reforçando essa categoria de administradoras meio que naturais da família, e quando você é naturalmente colocada num posto de administração, você vai ser mais cobrada por isso, né? Enquanto isso, né, nós, né, vivemos ali como se não tivéssemos responsabilidades dentro dessa constituição familiar, né? Então, ambos os textos, né, eles encaram ali essas necessidades, né, de pensar políticas públicas e dos movimentos, de reconhecer essas desigualdades que existem dentro da sociedade, né, seja dentro do movimento feminista, seja dentro de pensar ali famílias e políticas públicas, né? Porém, ambos ali a gente vê, né, uma disputa
por essa autonomia política, né, e pelas pessoas, dentro desse Estado desigual, as pessoas também estarem colocando ali as suas insatisfações dentro desse Estado, certo? Então, assim, basicamente, né, o que eu pensei, né, quando eu escolhi esses dois textos para a gente conversar, foi isso, né, entender que, primeiro, existe uma diversidade nessa categoria de movimentos feministas, porque existe uma pluralidade no que é ser mulher. E o que é ser mulher é uma construção histórica, não é uma construção natural. No texto das políticas sociais, é entender que muitas políticas públicas elas são baseadas numa ideia familiar matricial, o que traz alguns resultados positivos, né? Muitas vezes você consegue que a política tenha mais eficiência, que sendo a mulher a responsável por gerenciar e administrar essa sua família, porém temos o outro lado que é reforçar ali também, de certa forma, uma desigualdade de gênero, como se nós, homens, por exemplo, não tivéssemos também essa responsabilidade de administrar as nossas famílias da mesma forma, né, dentro dessa questão. Então, é uma questão, né, de construção social e não natural, e que as estruturas, da mesma forma que a gente fala de racismo estrutural, a gente pode falar também de uma desigualdade de gênero estrutural que acaba provocando essas, como é que se chama ali, distorções, né? Essas distorções mesmo dentro de uma política que tem como objetivo combater essas desigualdades ou atingir ali determinadas vulnerabilidades sociais. Beleza? E aí é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, e agora eu deixo aí aberto, né? Quem quiser falar, fazer perguntas, tirar dúvidas, estou aqui à disposição de vocês. Vocês estão calados. Eu ia falando aquela hora, professor, Hum. que eu não sei, né? Estou por fora dessa marcha, mas em Brasília acontece muitas mesmo, várias, né? E eu já vi algumas, só que eu não sei, né, do ano passado para cá como é que tá. Mas eu acredito que continua assim. O pessoal é bem engajado, né? Eu imagino que deve continuar. É porque teve uma época, eu não vou lembrar exatamente, que praticamente toda a capital tinha. Isso aí é meio que uma data única, né? E aí tinha essa mobilização maior. Mas é isso que o texto fala, né? Não significa que não ter, que necessariamente houve um enfraquecimento do movimento, né, como um todo, né? Talvez esse grupo esteja precisando passar por outras questões ou reformular ali as suas visões. Isso não quer dizer que todos os movimentos, né, os movimentos estejam passando ali por essa dificuldade ou por essa questão, né? Então é muito mais entender essa pluralidade do que fazer essas cobranças, né? Nesse sentido. Mais alguém, gente? Não? Bom, então é isso, né? Agradeço aí a presença de vocês. Sei que para alguns é bem mais difícil, né, esse contato virtual, né, essa questão aí da internet, dos dados e tal, mas, né, agradeço aí também a acessibilidade de vocês, porque realmente, né, fugiu ali ao meu controle, né, essa questão. Mas aí, nos encontramos, né, na próxima quarta-feira. Desejo aí uma ótima noite para vocês, e assim que eu tiver disponibilizado, assim que eu tiver aqui a aula, eu posto lá no Educa, e quem não pôde participar ao vivo, assiste depois, quem tiver alguma dúvida, e qualquer coisa também, meu e-mail está aí para a gente conversar, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês e até quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, tá?